Oi, gente, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o dorama japonês Direto pro Inferno. E começa mostrando a infância miserável de Kazuko Orosoki. Não tá certa a pronúncia não, né? Mas vamos lá. E vai acompanhando sua trajetória dos 16 ou dos 17, na verdade, aos 66 anos, mostrando a sua incrível força e capacidade de se reinventar. Não que ela não tivesse pensado em desistir, ela fez isso por 2 vezes. A primeira vez que ela tentou se aniquilar, quando ainda estava ali no hospital, ela pediu ajuda a um cliente de sua mãe, e a outra, quando um chefe da Yakuza, tirando, né, a faca de suas mãos, ofereceu uma ajuda que ela, a essa altura, já deveria ter expertise de saber que estava muito bom para ser verdade. Eu estou colocando os bois na frente do carro, mas vamos por partes. A Kazuko, desde a infância, já se mostrava como uma personalidade combativa. Mesmo criança, já corria atrás de recursos, ou melhor, comida, para seus irmãos. O dorama mostra um momento em que, ao buscar comida, ela se depara com um pão que alguém oferendou ao Buda. Ela pega esse pão e dá aos seus irmãos. O objetivo era ela comer, mas ela vê a fome dos irmãos e aí dá o pão aos irmãos. Então, com o passar do tempo, à medida em que seu negócio prosperava, ela aumentava aquela oferenda. Ela voltava ali, não passa, mas a gente entende pela imagem. A imagem, isso foi simbólico, que no meu entender mostrava que ela não está apenas devolvendo, não estava apenas devolvendo o que tirou, ela estava honrando um contrato, porque ela sente que de alguma forma ela maculou algo sagrado de sua crença, era a religião, era a fé dela ali. Ela poderia, de acordo com o que ela acreditava, ser lançada ao inferno pelo que ela fez. Porém, a sua sobrevivência e sucesso são frutos daquela permissão. Ela entende que, de alguma forma, a sua crença a permitiu sobreviver. É uma gratidão que ela tem por isso, que se transforma, então, em um ritual. Essa dinâmica mostra que por trás de uma mulher que, entre parênteses, mandava os outros para o inferno, existe uma mulher que sabe exatamente como é a sensação de estar lá e ser salva por um pedaço de pão. Embora o que de fato naquele momento, momentos depois, não lembro com exatidão, a salvou, foi uma minhoca. Embora o dorama misture fatos reais com elementos dramatizados para contar sua trajetória, incluindo alegados golpes, ascensão, envolvimento com o crime, e tenha base na figura real, talvez a frase que deu origem ao bordão que ela vai usar em seu programa de TV tenha começado nesse momento, nesse evento dela pegar esse pão ali e comer. Erika Toda, que interpreta Kazuko Orosoki, dos 16 aos 66 anos, são 5 décadas que ela faz isso, com mudanças de personalidades, com inúmeras situações, passando por várias emoções. A atriz consegue fazer tudo e ela está excelente, excelente. É uma das forças desse drama, porque o dorama tem também outras forças. É uma narrativa muito segura, é uma direção ótima, um roteiro também que a ajuda a contar essa história. O começo de tudo é em 2005. A Kazuko é rica, famosa, transborda poder e está cercada por rumores. Fraude, yakuza, ela tem toda aquela aparência de suspeita. E então ela fica sabendo que sairá uma reportagem de uma revista semanal que iria expor os podres dela. E ela decide contar sua história de vida para uma escritora que tinha escrito apenas um livro chamada Minori, interpretada por Sairi Ito, que tem uma doçura natural, uma voz rouquinha, mas que vai ficando mais firme à medida que precisa tomar decisões que não só afetariam seu trabalho, mas também essa decisão que ela vai precisar tomar é uma questão de consciência, de honra com sua escrita. A partir daí,
Ela começa a contar a sua história e a gente vai entrando no Japão pós-guerra. E aqui eu vou começando a falar sobre a ambientação do drama, que mais uma vez eu vou usar a palavra excelente, porque está. Assim também como a maquiagem, que eu achei incrível. Os figurinos, assim, os figurinos algumas vezes eu achei confuso, porém naquela época do Japão havia influências que começavam a chegar de fora e o figurino focou em um estilo dos clubes noturnos de época que tentava misturar o luxo europeu com a estética japonesa. E, enfim, a trilha sonora também não fica atrás, é tudo muito bom. Então, aos 17 anos, voltando ao início da história, ela mente sobre a idade e começa a trabalhar como hostess, subindo rápido porque ela consegue ler os homens como ninguém. E aqui eu abro um parênteses para dizer isso, ela consegue muito bem ler os homens, caso ela não se apaixone, porque aí ela fica totalmente cega. Então, entra em cena a sua primeira paixão, que é um crápula do chefe que a engana. Quando a Kasuko começa a trabalhar ali nessa casa, ela é franca dizendo que uma coisa que ela não quer é vender seu corpo. E ele começa a envolvê-la para justamente fazer isso. Ele quer quebrá-la. E ela não aceita e sai dali. E daí ela tem a sua primeira tentativa de aniquilação. Como eu disse lá no iniciozinho, ela no hospital tem um amigo da sua mãe. A sua mãe tem um pequeno negócio onde vende comida. E todos ela e os outros trabalham. Ela tem uma irmã mais velha que é a que trabalha fora para ajudar. E todos os outros trabalham junto ali com sua mãe. E ali ela já desenvolve suas habilidades para o comércio. A Kasuko, oh meu Deus, toda vez que eu pronuncio, eu sei que eu estou fazendo errado. Ela é o que chamávamos aqui antigamente de tino comercial. Tudo que essa mulher começa a fazer dá lucro. É incrível isso. E aí ela tem esse amigo e ali no hospital ela pede ajuda a esse amigo para que ele financie um pequeno negócio dela. Ela abre esse pequeno negócio e esse amigo tem um local estratégico onde tem um ônibus, passa vários homens por ali quando vão para o trabalho e tudo. E ela abre o seu negócio com a ajuda de sua irmã. E a irmã trabalha muito, muito mesmo. Esse negócio prospera, ela vende esse negócio, esse pequeno negócio, e abre uma boate em Ginza. E nessa boate, ela vende o seu pequeno negócio, como eu disse, não avisa a irmã fica chateada porque ela trabalhou tanto quanto ela e ela não avisa a irmã, simplesmente vende. E aí a irmã não quer segui-la e ela leva o irmão mais novo, para segui-la. Uma das coisas que fica bem explícito aqui é sobre a ganância da Kasuko. E essa ganância é a que faz também se envolver com homens. Porque a primeira coisa que ela olha no homem não é a sua aparência nem nada, é a sua conta bancária. É o que esse homem pode oferecer financeiramente. O primeiro casamento, o primeiro com que ela tem, é um cara que aparece e ele demonstra ter interesse por ela, mas ela não está nem aí para ele, ela trata bem como trata todos os seus clientes. Porém, quando ela descobre que ele é um rico herdeiro, ela simplesmente começa a dar espaço para ele, e aí há um casamento porque ela quer ampliar seus negócios, ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer trabalhar, ela quer alguém que financie seus sonhos ali. E aí ela descobre que é uma grande cilada, né? Porque o cara é comandado pela sua mãe. Ela acaba com o casamento, volta para a sua boate e começa a vida. Depois entra a Yakuza ali, um chefe que começa a ter amizade com ela, torna-se um cliente frequente. Aí a gente descobre que ele arma uma emboscada através de quem? De outro cara. Um cara bonitão que vai a envolver e ela começa a regalar o olho para ele, não é pela sua aparência não, é porque ela vê que ele dá gorjetas altíssimas para as meninas, para o irmão dela, então ela amplia a visão dela para aquele cara. Sempre é a ganância. Mas esse cara a engana
e aí faz com que ela tente pela segunda vez aniquilar com sua vida. Esse chefe da Yakuza chega e compra ela, porque ela tem muitas dívidas, ele diz, porque ela é roubada por esse cara, né? Mas aí esse chefe chega e diz: olha, eu pago todas as suas dívidas e você vai me pagando devagarinho. Assim, quando você puder, tudo que eu quero é sua amizade. É óbvio que é mentira. Ele quer a Kazuko como sua amante, seu objeto. Ele compra ela. E então a gente vê que a ganância está sempre levando a Kazuko a ser iludida pelos homens, né? Antes de tudo, o que importa para ela é o dinheiro. E então, vivendo uma vida horrível, sendo submissa a esse líder da Yakuza, ela mais uma vez é salva por outro líder da Yakuza. Dessa vez é um cara que tem uma certa honra e que respeita a questão da honra, do trabalho, e até certo ponto, porque na verdade ele é um criminoso, né? Mas ele respeita até um dado momento a questão da honestidade com sua palavra empenhada. Isso ele respeita. E ela tem um romance que, na verdade, é o relacionamento mais sério de sua vida, a quem ela chama do seu grande amor. A história que nós vamos vendo ela contar de uma mulher forte, de uma mulher que não se rende, verdadeiramente e é impressionante, mas também a gente sente que é uma história polida demais. Então, a escritora também sente isso, e ela percebe que há algumas lacunas nessa história. Por exemplo, uma das que ela sente é a questão do irmão, que fez tanto parte da sua vida, mas nesse momento em que ela já está nessa idade, e ela já faz esse programa trash de televisão, e ela tem um jeito muito agressivo de fazer as previsões para as pessoas, né? Falando isso direto para o inferno. Aqui a gente entende que naquela época ela precisava de algo forte, de algo que chamasse a atenção das pessoas, e ela cria esse bordão para também como que um chacoalhar. Se você não tomar atitude, quando ela fazia a previsão, ela era assim, essa história de direto para o inferno. Se você não tomar atitude, se você ficar como está, você vai direto para o inferno. Então, as suas previsões, ela finalizava nesse tom agressivo, dessa forma. E aqui, com todo esse sucesso que eu pesquisei por lá no Japão, tornou-se até um ditado popular, não, um bordão mesmo, das pessoas falarem. Então, toda essa história estava polida demais. Onde estava o irmão? E a escritora vai procurar saber mais do seu irmão. Daí ele descobre, ela descobre algumas brechas. Uma das brechas é uma cantora muito famosa que caiu numa situação, num buraco sem fim, com outro homem que fez contas no seu nome, e assim ela estava em sérios problemas. Ela então a Kazuko com seu namorado da Yakuza, que já tinha um controle sobre a carreira dessa cantora, resolveu sair em sua direção. A Kazuko conta que salvou-a quando ela estava quase pulando de uma ponte. O irmão disse que não foi bem assim. Então, é uma história que a gente não sabe a verdade, porque é a história do irmão e a história dela. Eu acho que é o irmão que tem razão. Então, no caso, a Kazuko diz que salvou essa cantora e a cantora iria trabalhar para ela, fazendo shows, tudo mais, para pagar o que lhe devia. Acontece que nunca ela conseguia pagar. Então, a Kazuko foi oprimida e agora ela oprimia, porque todo o seu empenho é dinheiro. Quem sofre muito, quem passa fome, quem passa esses terríveis perrengues na sua infância, na sua juventude, nunca cresce com uma forma saudável de olhar e lidar com o dinheiro. Eu conheço pessoas que tiveram infância terríveis e quando eu ia na casa delas, era aquele banquete, aquele exagero de comida, porque de alguma forma ela queria mostrar que ela tem agora. Outras pessoas guardavam até as migalhas, porque ela queria guardar para que não faltasse amanhã. Então, a pessoa nunca é saudável. A Kazuko, no caso aqui, ela queria sempre mais, porque é uma característica de alguma coisa de quem passa
necessidades tão profundas. Quando eu falo necessidade, eu falo realmente necessidades profundas de sentir a dor terrível da fome. Então, voltando aqui para mim não me perder nesse meu raciocínio, porque de novo eu estou sem roteiro aqui. Então, a escritora começa a conversar com seu irmão, entende que existem certas lacunas ali, ela tenta ir atrás da cantora, a cantora também é super blasé, não fala nem que sim, nem que não, e blá blá blá, porque ela também errou, né? Porque no momento, para a cantora se vingar, ela trai a Kazuko, o marido que vivia junto com o cara lá eu esqueci o nome dele, gente. O chefe da Yakuza. Ele trai com a cantora. Trai a Kazuko com a cantora e ela pega ali no flagra. E isso para ela é algo bem terrível. Daí, enfim, ela começa a entrar no mundo das previsões. Ela tem um sistema, ela aprende com uma outra vidente. Essa vidente também depois, a Minori vai atrás dela para que ela conte um pouco sobre o que ela conhece da Kazuko. E ela não fala bem também dela. Então, o que existe, ela vai descobrindo que nem tudo que ela fala é real, é verdade. Kazuko não é uma pessoa boa no sentido limpo e perfeito dessa palavra. Ela é implacável, é emocionalmente desorganizada, moralmente caótica. Eu não consigo vê-la também como uma pessoa generosa, analisando assim, lembrando dos pontos. Por exemplo, a mãe dela trabalha e muito. À medida que o drama vai avançando, a gente vê cada vez mais a mãe cansada. A Kazuko já com um sucesso, ela não chega para a mãe e faz a proposta pelo menos para a mãe: mãe, fica em casa, agora você descansa e eu pago todas as suas contas. Tem um certo momento em que a mãe, que se preocupa muito com essa questão da ganância dela, comenta com ela para ela ir devagar, que já agradece pelo fato dela ter pago as dívidas dela. Então, assim, sim, ela pagou as dívidas da mãe, mas é até aí. Ela não avança mais do que isso. O relacionamento com os irmãos é a mesma coisa. O irmão, por exemplo, o irmão a acompanhou desde muito novo, e quando ele vai por um caminho errado e ela vê que isso pode prejudicar sua fama, ela simplesmente rompe todo e completo relacionamento com o irmão. Então ela não leva em conta a questão realmente da irmandade, do irmão sempre com ela ali ajudando. Não, ela não vê isso. A mesma coisa que ela fez com a irmã, que trabalhou muito com ela. Quando ela resolve vender o negócio, ela não leva em conta o esforço, o trabalho da irmã. Então, os irmãos para ela são vistos como: se você pode me beneficiar, pega aqui na minha mão. Se você for me prejudicar, eu viro as costas para você. Então, a generosidade da Kazuko, ela tem uma medida, e é uma medida bem baixinha. Eu nem chamo isso de generosidade. Outro ponto também, quando ela começa a falar com Minori e leva ela para um bar onde tem uns caras lá, né? E que ela se relaciona com aqueles caras, não sei o quê. E ela diz que hoje ela que manda nos homens, né? Ela que usa os homens. Só que ela não percebe que também esses homens a usam, né? Porque é com o dinheiro dela que eles são bancados, é com o dinheiro dela que eles são financiados. Então quem usa quem, né? Não dá muito bem para entender essa ótica dela. Então, a revelação de sua personalidade, de quem de fato ela é, eu não sei se a gente descobre através desse drama quem de fato é essa personagem, mas a descida ao inferno vai ser de forma lenta, porque a maior parte do drama nós vamos sabendo de sua história polida, conhecendo de sua valentia, de sua força. Então é aqui que está um pouco da minha crítica, é sobre essa questão de que nós vemos o drama inteiro sabendo mais de de tudo aí que eu falei. Pouco nós sabemos sobre o seu lado sombrio, porque as partes que nós sabemos nunca é explorado, né, de fato. Por exemplo, o terror que ela deve ter causado nas suas vítimas, nas pessoas em que ela
fazia as suas previsões. O tanto de pessoas que foram de alguma forma lesadas por acreditarem em uma previsão violenta que ela fazia, o terror que ela implantava ali nos bastidores do seu programa de TV. E aquele último casamento em que ela usa aquele idoso para dar respaldo a ela como uma vidente, e assim ela destruiu a vida desse senhor, assim também como de sua filha. Eu achei, não foi explorado, só foi jogado aquilo ali, você acredita ou não, já que depois ela dá a sua explicação e finaliza com sua explicação, dizendo que a filha queria o pai para ela e achava que só ela que deveria cuidar do pai, blá, 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 blá. Então, finaliza com a sua fala. Então, eu acho que faltou um pouco explorar esse lado sombrio que de fato existe. No fim das contas, pouca ênfase, como eu já falei, é dada ao lado golpista e ao terror que ela instaura ali no programa de televisão durante os últimos anos. É, eu, no início, quando assisti o trailer, eu esperava realmente uma vilã, né? Uma diaba que vai lucrando com a miséria dos incautos que a procuram, querendo uma resposta e uma saída para suas dores, suas mazelas. Ela lucra em cima da dor dessas pessoas, porém, como disse, não foi explorado de forma devida como eu acho que deveria ser. E a ausência disso enfraquece uma tensão que deveria ter muito nesse drama. Deveria ser, na verdade, essa tensão de forma mais intensa. Mas trata-se de um bom dorama, ah, atuado de forma incrível pela Erika toda. Eu acho que ela deve ganhar alguns prêmios com essa atuação. A reconstrução histórica do Japão é impecável. E é isso, eu não vou me repetir aqui nos elogios que eu já fiz. É um ótimo dorama, eu gostei demais. E se você está procurando uma história sobre uma mulher forte, bem forte mesmo, valente, que acostumou-se a romper suas barreiras e as barreiras imposta por uma sociedade que queria limitá-la e que tem um lado sombrio por causa de sua ganância que não foi explorada ao meu ver como deveria, já falei sobre isso, porém nada disso enfraquece aqui esse programa de TV, esse show aqui, esse drama. Então, se você quer assistir uma produção desse tipo, eu não vou dizer o nome não que é feito para você, tá? Porque para você é o céu que é feito. É isso, gente. Tchau.